Olá pessoal, graça e a paz a todos vocês. Estamos aqui hoje para mais um momento com a palavra. Vamos mais uma vez ter um capítulo hoje, ter um episódio sobre fé, na qual a série que nós estamos tratando essa semana, falando sobre fé. Essa semana inteira ainda nós vamos falar sobre fé e como nós falamos no início, próxima semana nós estaremos falando sobre oração, ok? E na próxima semana nós estaremos falando a respeito sobre o poder do Espírito Santo. Então, hoje, que o Espírito Santo possa encontrar habitação, espaço no seu coração. E o meu desejo hoje é que essas palavras possam chegar no bom solo do coração de cada um de vocês e possa dar frutos e resultados naquilo que Deus tem expectativa na vida de cada um de vocês. Então é esse meu desejo, essa é a minha oração, mesmo que esse trabalho, essa dedicação que nós estamos tendo com a palavra possa surtir resultados na vida de cada um de vocês. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo a Deus, que essas palavras não sejam lançadas palavras ao vento e nem essas palavras fiquem no caminho, e nem que sejam perdidas, mas sim que elas caiam num bom solo do coração de cada um de vocês e possa produzir frutos a 100 para 1. Esse é meu desejo e essa é a minha oração em nome de Jesus. E a palavra que veio ao meu coração hoje foi falar a respeito da fé natural e da fé com o coração, da fé que realmente produz resultados simplesmente com os sentimentos naturais e os sentimentos mentais. As pessoas naturalmente às vezes concordam somente com a mente, ou seja, ouvem a palavra e aquelas palavras que elas ouvem, elas acham muito bonitas, elas realmente creem e entendem que são palavras de Deus, elas entendem que aquelas palavras são santas, aquelas palavras que estão na Bíblia, mas está só no âmbito mental. Aquelas palavras não descem por coração delas como verdades absolutas. E saibam, meus irmãos, essa palavra, a palavra de Deus, ela só vai produzir resultados na sua vida quando ela estiver no seu coração, quando ela estiver bem plantadas, bem alicerçadas no seu coração como uma verdade absoluta. E como é que você sabe que essa palavra está no seu coração como uma verdade absoluta? É que haja o que houver, qualquer situação, qualquer circunstância, não vai tirar dessa convicção do que a palavra de Deus diz. Então, esse é o árbitro da palavra no seu coração. Se a palavra de Deus, se aqueles versículos está dentro de você e o que ela disse, haja o que houver, não te move, essa palavra já chegou no seu coração. Então, se ainda não chegou, é porque ela está só no âmbito da sua mente. E um exemplo disso está em Tomé. Tomé e Abraão são dois exemplos bem práticos daquilo que nós estamos falando. Tomé, ele acreditava em Jesus, ele andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele ajudava Jesus nas pregações, ou seja, se trouxesse para os nossos dias, Tomé seria como um cristão, um crente que vai à igreja, ouve os cultos, participa das ceias, ou seja, participa dos evangelismos, ele vê o poder de Deus em manifestação na vida das pessoas, mas aquelas mensagens, aquelas palavras só estão na mente dele. Primeira coisa que houver, ele vai duvidar. Então a fé de Tomé é essa. Tomé duvidou ao ouvir que o mestre estava vivo, o mestre ressuscitou. E Tomé disse: se eu não ver e se eu não tocar, eu não acredito. Então esse é um exemplo de cristãos hoje em dia com a fé de Tomé. Já o outro exemplo da fé bíblica, da fé alicerçada na palavra de Deus, é o exemplo da fé de Abraão.
Abraão, a Bíblia diz que ele não levou em consideração o seu corpo já amortecido, sem condições de ter filhos com a sua esposa, mas ele glorificava a Deus com uma certeza e uma convicção absoluta, sabendo que ele iria ser pai de muitas nações, sabendo que ele iria ter um filho sim. Esse é o exemplo de fé natural e de fé na palavra. E sabe, muitas pessoas tentam conhecer a Deus por meio do sentimento. Isso é natural. Hoje em dia ainda existem pessoas com a fé de Tomé que tentam conhecer Deus com os seus sentimentos. Quando se sentem bem, quando as coisas estão boas, acha que Deus ouviu a sua oração, acha que Deus está com ele. Mas ao passo que se não sentem, acham que Deus não está ouvindo eles. A fé deles está baseada simplesmente em seus sentimentos. Muitas pessoas hoje estão tentando receber as bênçãos de Abraão com a fé de Tomé. Hoje muitas pessoas estão dentro da igreja, estão em Cristo Jesus, querendo receber algo, as bênçãos de Abraão, mas com a fé de Tomé. Não podemos compreender ao Senhor Jesus por meio dos sentimentos, mas nós precisamos compreender a Deus, ao Pai do Senhor Jesus, somente por aquilo que está escrito na palavra. É certo que muitas pessoas estão dizendo: quando eu sentir, então eu saberei que recebi o meu pedido de oração. Mas não é a fé bíblica, essa não é a fé bíblica, essa não é a fé do coração. Isso se trata sim de uma fé natural e de uma fé humana que qualquer pecador tem. Sabe, irmãos, não teste a palavra de Deus, não teste pelos seus sentimentos, não se baseie as coisas de Deus pelos sentimentos. Creia somente e haja à altura daquilo que está escrito. A palavra de Deus funciona para qualquer pessoa, desde que a pessoa creia plenamente no que está escrito. A palavra de Deus não funcionará se você somente testar ou esperar que funcione. Ande por fé e não por vista. Ande por fé, ande por aquilo que você crê e não pelos sentimentos. Quando se trata de receber o batismo do Espírito Santo, a cura ou qualquer outro passo ou qualquer outra coisa que você está orando, creia com o coração. Sabe, eu sei muito bem que no que se trata das coisas naturais, os passos que nós precisamos, porque estamos vivendo num mundo natural, num mundo físico. Então, quando se trata das coisas naturais, das coisas físicas, nós precisamos sim andar numa fé natural. Quer um exemplo disso? Por exemplo, quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos nos deslocar de um lugar para o outro, nós precisamos da fé natural, nós precisamos ir para um ponto de ônibus, nós precisamos crer que o ônibus vai passar ali, nós precisamos crer que ao esperarmos o ônibus vai vir, e nós precisamos crer nos nossos sentidos ao subir no ônibus, ao entrar no ônibus, ou entrarmos no nosso carro e irmos ao local onde nós queremos ir. Nós precisamos sim andar nos passos, andar naquilo que nós cremos, mas contudo, muitas pessoas estão tentando crer em Deus, nas coisas de Deus com os seus sentidos naturais, ou com a sua fé natural, e não pode ser assim. A palavra de Deus é verdadeira em todo o tempo, independente dos seus sentimentos. A palavra de Deus é verdadeira, independente das circunstâncias. Então, irmãos, ponha a sua fé naquilo do que a palavra de Deus diz, ao invés de pôr em seus sentimentos físicos que te informam alguma coisa. Se você ainda não entende fé, continue lendo a palavra, continue meditando na palavra. Saiba, porque é dessa forma que a sua mente será renovada à luz daquilo que você está lendo, à luz da palavra de Deus. E quando fé está estabelecida no seu coração, haja o que houver, nada irá te tirar da posição de fé que Deus te colocou. Que você possa ter um dia abençoado, um dia de paz, um dia de grandes realizações baseados na tua fé, na fé que Deus colocou no seu coração. E eu creio que coisas grandiosas Deus tem preparado para você. E eu creio que você viverá grandes coisas no Senhor,
porque a sua fé está sendo renovada na palavra, a sua fé está sendo colocada naquilo que é incorruptível, que é a palavra de Deus. Sejam abençoados pela prática da palavra, em nome de Jesus.